Conheçam Daiane. Ela nasceu no dia 8 de agosto de 1950. Ela era uma mulher de 42 anos que vivia em Ohio, Estados Unidos. Daiane foi descrita como uma mulher trabalhadora. Ela nunca teve muita sorte com relacionamentos, então por isso viveu com os pais até seus 30 e poucos anos. Ela não tinha facilidade em arrumar namorados, ou então seus relacionamentos não davam muito certos. Porém, no trabalho ela ia muito bem, tinha uma carreira promissora e até mesmo era gerente do banco que trabalhava. Quando estava com 39 anos, através de uma amiga, Daiane conheceu um homem chamado Robert. Assim que o conheceu, essa amiga logo avisou que ele era dono de uma funerária, disse que algumas pessoas não gostavam disso, porém Daiane não se importou e começou a ter alguns encontros com ele. Conforme o tempo se passou, Robert e Daiane começaram a namorar, ficaram namorando por um ano e resolveram dar o próximo passo. Quando ela estava perto de fazer 40 anos, os dois se casaram em uma cerimônia simples. Após isso, Daiane foi morar na casa de Robert, que ficava bem perto da funerária dele, e inicialmente tudo ocorreu muito bem entre eles. No dia 1º de setembro de 1992, Robert disse a Daiane que ele teria que viajar para uma outra cidade, falou que seu irmão ia fazer uma mudança, que ele pediu a ajuda dele e por isso ele ficaria fora por algum tempo. Daiane então disse que tudo bem, se despediu do marido. Robert pegou o avião e prometeu a ela que assim que chegasse na cidade, ele iria telefonar. Assim que Robert chegou na cidade onde o irmão morava, ele cumpriu a promessa, ligou para a esposa, eles ficaram conversando por um bom tempo e depois Daiane disse que estava muito cansada porque ela trabalhou bastante, falou que ia jantar e depois disse que iria dormir. Ao final da ligação, ele disse que a amava muito, ela também disse que o amava e então os dois desligaram o telefone. No dia seguinte, dia 2 de setembro de 1992, Daiane não apareceu no trabalho no horário que ela costumava aparecer. Seus colegas de trabalho consideraram aquilo estranho porque ela nunca se atrasava e por isso uma das melhores amigas de Daiane resolveu ligar para a casa dela. Ela tentou ligar várias vezes, Daiane não atendeu. Como essa pessoa tinha o número da funerária do marido de Daiane, ela ligou para saber se ela estava lá por algum motivo. Assim que ligou para a funerária, ela conversou com um dos funcionários de Robert. O nome desse homem era Ted. Ele falou para a amiga de Daiane que ela não estava nesse local e então ela disse que estava muito preocupada porque Daiane não costumava faltar. Após desligar o telefone, Ted foi até a casa do patrão, já que era bem próximo ao trabalho. Assim que chegou ali, ele notou que o carro de Daiane estava na garagem, chamou, ela não atendeu e como ele tinha a chave reserva da casa, porque era uma pessoa de confiança de Robert, que cuidava de tudo quando ele não estava, entre muitas outras coisas, ele resolveu pegar essa chave e entrar na casa. Ao entrar, ele chamou por Daiane mais uma vez, ela não respondeu. Ele começou a caminhar pelos cômodos da casa, também não a encontrou, até que por fim ele foi até o banheiro. Ao chegar no banheiro, ele encontrou Daiane sem vida nesse local. Nesse mesmo momento, ele foi até o telefone, ligou para as autoridades, informou o que estava acontecendo e pediu que eles fossem até lá. Assim que os policiais chegaram na casa, a primeira coisa que eles notaram é que não havia sinais de entrada forçada. Ao entrar, eles também notaram que tudo estava em seu devido lugar e por isso consideraram aquilo bastante suspeito. Após isso, eles verificaram que Daiane realmente estava sem vida, a levaram para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais perceberam que não tinha nenhuma marca evidente no corpo dela. Eles inicialmente não conseguiram encontrar absolutamente nada e por isso eles imaginaram que ela somente teve um mal súbito e acabou falecendo. Enquanto os profissionais continuavam trabalhando atrás de respostas, os investigadores que estavam na casa de Daiane conversaram com Ted, perguntaram como ele conseguiu entrar na casa e então ele falou sobre a chave reserva que ele tinha. Eles ainda perguntaram também sobre o marido de Daiane. Ele respondeu que Robert estava em outra cidade ajudando o irmão e então eles decidiram entrar em contato com ele por telefone. Ao falar com Robert por telefone, eles
contaram tudo o que aconteceu em sua casa. Ele então começou a chorar, ficou sem entender e, após um pedido dos investigadores, ele disse que iria voltar para sua cidade. Ainda naquele dia, Robert chegou em Ohio. Assim que chegou, ele foi imediatamente à delegacia, foi interrogado brevemente pelos policiais e eles perguntaram se Diane tinha alguma doença. Robert respondeu que Diane era uma pessoa saudável, que ela nunca teve nenhuma doença. Perguntaram também se ela tinha algum seguro de vida. Ele falou que sim e disse que ela tinha um seguro de vida no valor de $50 mil. Depois que os policiais o liberaram, já de início, os investigadores descartaram Robert. Eles disseram que ele estava em outra cidade no momento em que tudo ocorreu com a esposa e também o descartaram pelo fato de que o seguro de vida de Diane tinha um valor muito baixo e eles achavam que o dinheiro era tão pouco que nem valia a motivação. Alguns dias depois, uma das melhores amigas de Diane foi até a polícia. Assim que começou a falar com eles, ela disse que alguns dias antes, Diane disse para ela que tinha brigado com um funcionário de seu marido e falou que esse funcionário era Ted. A partir daí, os policiais resolveram interrogar Ted, perguntaram para ele se ele tinha algum problema com Diane. Ele disse que não, e então eles contaram que já estavam sabendo da briga que eles tiveram. Ted então informou que a briga não foi nem tão grande assim, que foi apenas um desentendimento. Ele disse que em um certo dia, Diane foi até a funerária, disse que ele deveria levar algumas roupas de seu marido para a tinturaria, porém ele falou que não iria fazer isso porque naquele dia ele estava cheio de trabalho para fazer. Ele falou então que Diane ficou com raiva, disse que ele tinha que fazer sim porque ela era quem mandava nele, porém ele disse para ela que não, pois seu único patrão era Robert. Ele ainda contou para os policiais que aquela foi a única briga ou o único desentendimento que eles tiveram e que depois nada mais aconteceu. Como os policiais não tinham nada concreto contra ele e também não tinham nenhuma evidência que ligasse Ted a esse caso, ele foi liberado e eles continuaram as investigações. Após isso, mais alguns dias se passaram. Assim que saiu a conclusão da análise que foi feita em Diane, os profissionais disseram que mesmo após muita procura, eles não encontraram nada que indicasse porque ela perdeu a vida e contaram que não havia nenhum sinal de droga em seu organismo. Com isso, eles resolveram fazer mais exames para ver se encontravam algo novo, porque os policiais tinham certeza de que aquilo não foi natural e que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ainda em setembro de 1992, Robert foi até os policiais. Assim que começou a conversar com eles, ele disse que enquanto estava arrumando sua casa, ele encontrou um bilhete e que esse bilhete teria sido escrito por Diane. Ele mostrou esse bilhete para os policiais. Nele estava escrito que ela detestava sua vida, detestava o lugar onde morava e que também detestava muito seu emprego. Robert então contou para os investigadores que já há algum tempo ela estava muito triste, que não conseguia mais ser feliz. Falou que ela teve algumas gestações interrompidas e que depois disso nada para ela fez mais sentido. Depois disso, os policiais decidiram falar com alguns familiares de Diane porque eles queriam saber como era a saúde mental dela, saber se ela tinha algum histórico e por isso foram até eles. Assim que os policiais começaram a falar com essas pessoas, os familiares de Diane disseram que ela nunca foi assim, que ela jamais teria escrito isso, contaram que ela amava seu emprego, amava sua casa, seu marido e que ela sempre foi uma pessoa muito positiva, muito leve, que as gestações interrompidas deixaram ela triste sim, só que ela sempre tentava ver do lado positivo e tentava seguir com sua vida sem ficar pensando nisso. A partir daí, os policiais começaram a desconfiar de Robert. Além dos policiais, a família de Diane também começou a desconfiar dele, só que eles não tinham nenhuma evidência concreta e nenhuma evidência que pudesse provar que ele estava envolvido. Semanas depois, finalmente, algo novo surgiu. Os resultados dos exames realizados em Diane saíram e neles se concluiu que ela foi envenenada. Os profissionais então declararam que ela não foi a responsável por isso, porque a quantidade da substância usada para tirar a vida dela foi pequena e isso comprovava que a pessoa responsável estava tentando passar desapercebida. A partir daí, os investigadores foram até a casa de Robert. Ao chegar nesse local, eles vasculharam tudo, procurando a tal substância.
substância, porém não encontraram nada. Mesmo assim, eles continuaram investigando Robert, descobriram que antes dele se casar com Diane, ele teve 2 esposas, que a primeira faleceu com 25 anos e que a outra terminou o casamento porque Robert a agrediu. Sabendo de tudo isso, os policiais procuraram a família da primeira esposa de Robert. Ao falar com essa família, eles contaram que essa mulher sempre foi saudável, muito ativa, e falaram que do nada ela começou a ficar doente, precisou ser internada. Eles ainda contaram que essa ex-esposa de Robert faleceu e que mesmo após muitos exames, os médicos não descobriram qual doença ela teve. Como Robert era o esposo dela, ele não permitiu na época que uma autópsia fosse realizada e por isso a conclusão dos médicos foi que ela faleceu devido a problemas no coração. A família dessa mulher disse que ela nunca teve problemas cardíacos e que eles ficaram sem entender o porquê daquele diagnóstico. Ao saber disso, os policiais pediram à família para fazer uma exumação. Eles permitiram, mas como já tinha se passado 15 anos, eles infelizmente não puderam comprovar como ela realmente faleceu e isso ficou sem respostas, infelizmente. Devido a isso, os investigadores continuaram procurando evidências contra Robert. Eles descobriram que ele era reservista da Guarda Nacional. Foram até lá, perguntaram ao sargento se enquanto Robert esteve ali, ele teve acesso a algum tipo de substância, porém esse sargento disse que não. Já sem esperanças, algumas semanas depois, os detetives receberam uma ligação que mudou tudo. Uma reservista que servia no mesmo local que Robert disse que ela era química e que conhecia Robert há algum tempo. Ela ainda relatou que em abril de 1992, Robert foi até ela, perguntou se ela tinha uma determinada substância, que era a mesma que foi usada em Diane, e falou que ele precisava dessa substância porque estava tendo problemas com alguns animais. Inicialmente, essa mulher disse para ele que não era necessário usar essa substância para esse fim, porém, alguns dias depois, ela mudou de ideia, deu a Robert o que ele lhe pediu e então, em agradecimento, ele escreveu um cartão para ela, colocando no bilhete o símbolo da tal substância. Ainda na ligação, a mulher disse que ficou sabendo disso tudo porque ela escutou o seu sargento conversando com outra pessoa como a mulher de Robert faleceu e então assim que escutou, ela soube na hora que Robert era o culpado, ficou com receio de entrar em contato com os policiais porque foi ela quem forneceu a substância para ele, só que de acordo com ela deixou de lado seus temores, entrou em contato com eles porque eles precisavam saber que Robert realmente era o culpado. Após isso, os policiais foram até Robert, o interrogaram novamente. Nesse interrogatório, ele continuou dizendo que era inocente, que não tinha feito nada. Os policiais então pediram que ele passasse por um teste do polígrafo. Ele então aceitou e ao final do teste, o polígrafo concluiu que ele estava mentindo em todas as perguntas que respondeu. Depois disso, Robert por fim foi preso. Ele não falou nada, ficou em silêncio e por meses ele aguardou seu julgamento que aconteceu em 1993. Ali no tribunal, os advogados de defesa de Robert tentaram enfatizar que ele era inocente. Eles disseram que a única pessoa responsável por Diane perder a vida era ela mesma, porque de acordo com eles, foi ela quem teria feito isso e não ele. Ainda no tribunal, os promotores disseram que Robert planejou tudo por meses, que ele conversou com sua colega em abril de 1992 e só teve coragem para agir em setembro de 1992, porque de acordo com os promotores, ele tinha uma amante. Os promotores contaram que Robert e sua amante se envolveram pela primeira vez por um curto período em 1980, antes dele conhecer Diane, porém a mulher rompeu o caso com ele quando descobriu que Robert na época estava casado. Em 1986, os dois voltaram a se encontrar de novo, ficaram juntos novamente, porém de acordo com os promotores, o relacionamento não durou muito e eles logo terminaram. Somente em 1992 eles voltaram a se ver em fevereiro de 1992 e então Robert contou a essa mulher que ele estava casado, porém que ela não precisava se preocupar porque ele
e sua esposa estavam se divorciando e logo tudo ia estar oficializado. Apesar de continuarem o relacionamento, de acordo com os promotores, eles terminaram em julho de 1992, mas continuaram em contato mesmo assim. Ainda de acordo com os promotores, o segundo fator motivador foi a apólice de seguro de Diane, já que após Robert receber o dinheiro, ele fez um investimento em uma outra funerária e deu entrada em uma outra casa. Ao final desse julgamento, após todos serem ouvidos, Robert foi sim considerado culpado e recebeu 20 anos de prisão, com possibilidade de condicional. O que acontece é que essa história não termina aqui. Após a sentença, os advogados de Robert apelaram e em 1995 ele teve um novo julgamento. Após esse julgamento, novamente ele foi considerado culpado, apelou mais uma vez durante anos, até que em 2007 um juiz lhe deu o direito de ter um terceiro julgamento. Como os promotores não conseguiram levar Robert a um julgamento pela terceira vez, no prazo de 180 dias, como foi estipulado pelo juiz, ele acabou sendo libertado sob fiança em 2008 e, enquanto aguardava pelo julgamento, ele acabou se casando novamente. No início do relacionamento de Robert com sua quarta esposa, tudo ia muito bem, só que com o passar do tempo, ele começou a levar café para a esposa todos os dias no trabalho e todas as vezes que ela tomava esse café, ela sentia um desconforto. A filha dessa mulher começou a observar esse comportamento da mãe e começou a suspeitar de Robert. Em um certo dia, ela pegou o notebook dele, começou a olhar suas pesquisas e percebeu que ele estava pesquisando uma substância que causava os mesmos desconfortos que sua mãe estava sentindo. A partir daí, ela contou tudo para a mãe. Essa mulher começou a ficar com muito receio de Robert, então do nada, ela pediu demissão de seu emprego, escondida dele, ela se mudou para uma outra cidade e só quando ela chegou nesse lugar, ela ligou para os policiais. Assim que começou a falar com eles, ela explicou toda a situação, falou que seu esposo estava em liberdade condicional pelo caso de Diane e disse que ele fazendo isso com ela estava violando sua condicional. Com isso, os policiais foram até Robert, ele foi preso mais uma vez em 2013, porém essa quarta esposa dele não quis fazer nenhum exame e aparentemente ela também não passou por nenhum tratamento, mesmo após ter passado por isso tudo com ele. Finalmente, em 2014, aconteceu o novo julgamento de Robert. Nessa época, ele resolveu fazer um acordo com a promotoria, confessou que sim, tirou a vida da esposa e que fez isso pois colocou a tal substância dentro do saleiro que ela sempre usava quando ia fazer alguma refeição. Robert falou durante esse julgamento e disse: "Eu reconheço e aceito a responsabilidade por tirar a vida de Diane. Eu expresso o meu mais profundo pesar e remorso por minha conduta." Com isso, ao final de tudo, após Robert ser ouvido, ele recebeu 30 anos de prisão, apelou em 2015, recebeu 12 anos de prisão, porém, como ele havia ficado preso anteriormente, ele recebeu um crédito por isso e logo após a sua sentença, ele recebeu sua liberdade condicional e está solto até hoje. No momento, Robert prefere ficar de fora da esfera pública, ele é bastante reservado quando se trata de sua vida pessoal e não há notícias recentes sobre ele. Ele não tem presença nas redes sociais, então seu paradeiro atual é bastante incerto e ele também não dá entrevistas. Bethany Jones, uma das cunhadas de Diane, falou com um jornalista. Ela disse que depois de 23 anos e recurso após recurso, ela estava cansada de ouvir sobre os direitos de Robert. Ela disse o seguinte: "Ninguém nunca disse nada sobre Diane. Ela foi uma vítima e seus direitos foram violados também. Diane se foi. Quando ela será liberada? Ela era uma pessoa carinhosa e amorosa que merecia muito mais do que aquilo que recebeu. Eu estou aqui para falar por ela e eu estou me certificando de que ela seja lembrada como a pessoa maravilhosa que ela foi." Conforme falei aqui nesse vídeo, infelizmente Robert está solto até os dias de hoje, ninguém sabe onde ele mora,
ou o que ele faz. E eu não fiquei dando ênfase na parte da história que fala sobre esses processos que ele teve com a promotoria e todas essas apelações, porque ia ficar muito cansativo. Basicamente, ele sempre que apelava dizia que os promotores tinham violado alguma lei, e então por isso ele sempre conseguia ou se safar ou baixar sua pena. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes, deixe o seu like, porque para mim é muito importante, e para a vida do canal também é muito importante. E eu quero sempre lembrar você para vir aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Sempre coloco vídeos aqui às 7 horas da noite. Se a plataforma não te notificar, pode vir sem problemas. Eu sempre coloco vídeo aqui, nunca deixo vocês na mão, e só não coloco se algo muito sério acontecer, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada a cada um que ficou até aqui, até o final desse vídeo. Obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção. E eu vejo vocês aqui no próximo caso, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.